Marcos 4:38. Eu vou meditar com você aqui muito rápido, nada muito extenso. Mateus, Gabriel, Pastor Luciano Costa, saudade, amigo. Beijo no coração. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? O final é um grito que, de certa forma, revela uma ideia de que, pelo fato de Jesus estar dentro do barco, não há interesse dele de mudar a situação que se vive. Então, esse é o grito, né? O final do versículo: não se dá que pereçamos, impulsiona a gente a um raciocínio de que eles estão julgando que não faz parte do cronograma de Jesus acalmar aquele período difícil que eles estão vivendo. Então, essa é a ideia do final do versículo. Não se dá que pereçamos. É um grito da não existência de esperança. É um grito, ainda que se tenha a quem gritar, mas demonstra um desequilíbrio. Eles estão gritando a quem? Porém, a expressão do grito mostra o quanto eles não acreditam, né, no que eles estão presenciando. Pior do que a tempestade vivida é ter alguém dentro do mesmo ambiente que o meu, que tem poder suficiente para poder mudar essa situação, e eu julgo que não é do interesse dele. Então, esse é o final do versículo. Não se dá que pereçamos. Eles julgam que não há interesse no que eu estou sentindo. Mas isso é muito interessante, porque esse é o grito de indivíduos tão desesperados, mesmo tendo Jesus no barco. Isso é fundamental dizer. Mesmo tendo Jesus no barco, eles gritam dessa maneira. E eles não gritam um com os outros, eles gritam a Jesus. Eles gritam a Jesus. Jesus está dormindo numa almofada na popa, parte de trás do barco, ok? Eles vão até lá e vão gritar. Isso aqui é um grito, ok? Não se dá que pereçamos. Entenda, há uma tempestade já vivida, né? O contexto de calmaria terminou, porque é um lago. Tudo muda a ponto de me apavorar, ok? Eles vão sair da frente, eles estão na proa e vão para a popa.
Perceba que esse barulho todo não foi suficiente para poder despertar Jesus. Na verdade, Jesus não desperta com o barulho que eu sinto. Esse barulho todo de onda batendo no barco, esse barulho todo de vento que é ao contrário, esse barulho todo que me perturba, que me desequilibra, que mexe com as minhas emoções, não fazem Jesus acordar. Não é o que eu passo que fará com que ele acorde. É o que eu digo dentro do que eu passo. Ok? Já está ventando, já está batendo as ondas no barco, o barco já está ficando cheio de água, porém Jesus continua dormindo. Porém, Jesus continuou dormindo. Aonde que Jesus vai acordar? No momento em que, no meio dessa tempestade toda, ele vai ouvir a voz dos discípulos. Ainda que com um tom, a princípio eu posso julgar que um tom de descrença, ele vai acordar com o som da voz, não com o barulho do que eu estou vivendo. Não é o barulho do que eu vivo que fará com que ele acorde para que ele me livre do que eu estou vivendo. É o som da minha voz que fará com que ele desperte para aquilo que eu estou passando. Não é o que eu passo que o desperta para mim. É o tom da minha voz que o desperta para aquilo que eu estou passando. Então Jesus ele vai despertar. É assim que começa o versículo 39. Despertando. Isso para mim é maravilhoso. Despertando. 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 Mas a tempestade já dura há quanto tempo? A tempestade não fez Jesus despertar. Mas quando os discípulos decidiram falar. É o que eu falo, não é o que eu vivo. Não permita que aquilo que você esteja vivendo cale a sua voz. É a sua voz que desperta ele. Não é a tempestade. O barulho da tempestade é o que menos importa. Porém, é fundamental para que eles falem. Se não houvesse essa tempestade, Jesus continuaria dormindo. Mas essa tempestade foi fundamental para que, a partir de então, eles passassem a falar com quem está na parte de trás do barco. Jesus está na popa, dormindo em uma almofada. Tudo move-se, tudo sacode, tudo o desconforta, tudo me preocupa. Porém, isso tudo fará com que eles deixem o remo e vão lá para a popa falar. Quando eles falam, o texto diz, despertando. Segundo, o texto diz, despertando. Segundo, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que você está vivendo hoje, o que nós estamos vivendo nesse tempo, não se compara com a grandeza da bonança que ele já tem reservado depois disso tudo. É o que a gente tem experimentado e visto nas redes sociais. Pessoas indo para a varanda, cantar, bater sua palma, fazer sua oração. A internet está se movendo, nunca se moveu tanto. A gente está falando, acredite, Jesus vai despertar. A única coisa que faz com que Jesus desperte para aquilo que eu vivo não é o barulho do que eu estou vivendo, mas é, ainda que com medo, temeroso, preocupado, eu me volte para Ele e diga, mestre, não se dá que pereçamos.
porém, mestre. Mestre. É uma voz embargada pelo medo, é uma voz em contrito, é uma voz aquebrantada, é uma voz desequilibrada, é uma voz sem esperança, é uma voz. É uma voz. Ele só precisa que a gente entenda que isso tudo é para que a gente se aproxime, dizendo a ele o que de fato precisa ser dito. Não depende da altura, da expressão em si. A questão é falar com ele. Não é sobre detalhes do que se fala, mas é falar. É isso aí. A gente precisa falar.